Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. O pedido dos discípulos, quando dizem aumenta a nossa fé, deixa claro que eles estavam diante de uma questão que os perturbava. Algo havia trazido dúvidas ao seu coração. Algo havia mexido com eles e eles perceberam que não tinham fé suficiente para lidar com aquela situação. A fé que eles tinham era aquela fé desenvolvida na trajetória de um judeu tradicional. Visitavam o templo, cumpriam a lei, sabiam todos os mandamentos, exerciam isso, faziam isso. Mas, diante daquilo que Jesus disse, o coração deles se percebeu vazio. Não tinham fé suficiente para viver aquilo que deveriam viver, aquilo que era apresentado por Jesus, o projeto apresentado por Jesus, bateu no coração deles e fez com que eles se percebessem sem fé. Coisa boa é se perceber sem fé, ainda mais na presença de Jesus, ainda mais ali, diante do Senhor. Perceber que eu não posso, perceber que eu não consigo, perceber que algumas coisas que me são apresentadas são demais para mim, não é ruim como muitas pessoas pensam. Frequentemente ouvimos um discurso contrário a isso: você tem que saber tudo, você tem que ser firme. Uma apologia contrária à falta de fé ou às dúvidas que muitas vezes batem na nossa porta. Mas é interessante perceber que Jesus não lida com essas coisas da maneira como nós lidamos. Ali estavam seus discípulos, apóstolos, sem fé, dizendo: Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus responde a eles de uma maneira bem interessante. Ele diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Eles pedem mais fé, mas Jesus sinaliza que na verdade o que eles tinham no coração não era fé. Eles tinham um relacionamento religioso com Deus, que achavam ser fé, mas Jesus disse a eles: se vocês tivessem a fé que precisam ter, mesmo que ela fosse pequenininha, porque o grão de mostarda tem essa característica, é bem pequeno, vocês pediriam para essa árvore, e ele dá esse exemplo interessante: saia daqui e plante-se no mar, e ela faria isso. É claro que Jesus não está dizendo que esse deve ser o alvo da nossa fé. Que história é essa? Ter fé para arrancar uma planta de um lugar e plantar em outro? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando temos a fé genuína, efetiva, sobre a qual inclusive nós vamos falar um pouquinho hoje, ela nos proporciona algumas coisas incríveis. Arrancar aquilo que está plantado em nós e que de outra maneira não pode ser arrancado. Somente a fé genuína em Jesus Cristo arranca de nós valores que fazem parte de nós, que nos acompanham desde o primeiro dia da nossa vida, ou que brotam em nós na nossa caminhada, na nossa formação. Como uma árvore bem dura e difícil de ser arrancada, são alguns sentimentos e alguns valores que nós carregamos, que não podem sair de nós, se não for através da fé. Jesus está falando isso para os seus discípulos, por quê? Porque o que ele apresentou a eles era uma coisa muito difícil de ser vivida, não só para eles, mas para todo ser humano.
perdoem os seus irmãos. A ideia de evangelho, aliás, a ideia de relacionamento com Deus que os discípulos tinham, era uma ideia muito religiosa. Lembre-se, como eu disse agora há pouco, eles eram judeus, cumpriam a lei. Para eles, servir a Deus era viver a religião de Israel. Simples assim. Cumpra a lei todos os dias, jejuando, fazendo ofertas, pedindo perdão de pecados lá no templo junto ao sacerdote. Enfim, cumpra as regras da religião e você se relaciona com Deus, ponto. Assim Israel aprendeu. Mas vem Jesus e diz assim: não é isso, é muito mais profundo que isso. A partir da minha vinda, Jesus está dizendo entre as linhas da sua declaração, as coisas vão ser muito mais profundas do que mero compromisso religioso, que aliás é o espelho, é a demonstração do que a partir da vinda de Jesus o homem deveria viver. Jesus então está dizendo, agora, religião, relacionamento com Deus, não é só essas coisas que vocês fazem não, irmão. Agora vocês têm que perdoar uns aos outros. E o negócio é sério. Ai daquele por quem vem o escândalo, ou seja, se você não perdoar a pessoa que lhe pediu perdão, e ela por acaso se perder, a culpa não é dela, a culpa é sua. Dura palavra de Jesus, principalmente para um grupo religioso como aquele, que não entendia essas coisas, e a fé deles não era suficiente para entender e viverem isso, e eles então se prostram, e dizem: Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus os cutuca, como a gente costuma dizer. Jesus os afronta quase. Jesus os provoca. Vocês têm que perdoar. Jesus chama ao coração deles alguma coisa que eles não tinham preparo para viver. E acho que é incrível quando o Evangelho consegue fazer isso com a gente. Aliás, Evangelho deve fazer isso com a gente. Cristianismo deve fazer isso conosco. Quando lemos as Escrituras, encontramos um caminho proposto por Jesus, e esse caminho não nos é natural. Isso deve mexer com a gente deve se perceber sem fé. É isso exatamente que eles estão fazendo, e é esse chamado que Jesus também faz a nós. Eu fico impressionado quando o Evangelho não tem esse tipo de ação. Quando o Evangelho massageia o ego das pessoas, quando o Evangelho diz a elas: você é mais que vencedor e vai embora, vai dar tudo certo na sua vida. Quando o Evangelho não afronta, quando o Evangelho não nos exige mais de nós, alguma coisa não está muito correta, porque esse é o caminho do Evangelho. Mas enfim, Jesus então fala sobre a fé daqueles homens, e reconhecendo o pedido deles, esclarece algo para eles e diz assim: o que vocês têm no coração não é fé, porque se vocês tivessem fé, vocês fariam esse movimento de pedirem, e esse pedido seria atendido. Jesus então quer que os seus discípulos reavaliem o tipo de fé que eles carregam no coração. E as dúvidas do Evangelho, as dúvidas da vida, da nossa caminhada com Deus, devem nos levar a esse mesmo caminho, a reavaliação da nossa fé e da nossa relação com Deus, com mais frequência do que imaginamos. Eu vejo pouco crente em crise, gostaria de ver mais crentes em crise, mais cristãos pensando no Evangelho, mais cristãos admitindo: não tenho fé para fazer isso que a Bíblia está dizendo que eu tenho que fazer. Não tenho capacidade humana de me comportar como Jesus diz que eu tenho que me comportar. Vejo isso pouco demais. E esse é um caminho saudável para quem quer ter uma relação mais profunda com o Senhor. E aqueles homens fazem isso. Se desnudam diante de Jesus. Senhor, não tenho fé. E é incrível vermos que os seguidores de Jesus, íntimos, que andavam com Ele, que conviviam com Ele, chegam a essa conclusão. E Jesus então diz assim: vocês precisam ter um outro tipo de fé. A que vocês têm não serve, porque ela é religiosa. Vocês precisam ter uma fé melhor, ou uma fé autêntica. E Jesus então leva aqueles homens a reavaliarem a sua
postura o que é necessário para nós que caminhamos junto com Ele. Interessante que nós cremos em tanta coisa, né, gente? Cremos, por exemplo, no milagre e somos estimulados a crer no milagre. É só você dizer que está passando um problema, vai aparecer alguém e vai dizer assim: você precisa crer no milagre. Não é verdade? É assim. Mas eu te pergunto, quem é milagre? Quem é o milagre? Você está com alguma situação na tua vida difícil, a pessoa diz assim para você: você precisa crer na ressurreição. Quem é a ressurreição, irmão? Jesus. A verdade é uma só. Nós não podemos e não devemos crer naquilo que orbita ao redor de Jesus e que faz parte do Evangelho e da própria ação de Deus na nossa vida. Sim, o milagre faz parte disso, desse universo onde Jesus é o centro. A ressurreição ou qualquer coisa do tipo faz parte, mas o centro pertence a quem? A Jesus. E a nossa fé precisa se dirigir a quem? A Jesus. Nós temos o melhor de tudo, que é Jesus. Nosso coração deve se voltar a Jesus, a nossa fé deve estar em Jesus. Precisamos então conhecê-lo. Assim desenvolvemos a nossa fé, compreendermos o seu projeto, assim desenvolvemos a nossa fé, conhecer o seu reino, a igreja que sinaliza o reino de Deus. Precisamos captar a sua intenção, para onde Deus quer me levar, o que Jesus quer fazer na minha vida. Isso vai desenvolvendo a nossa fé e nós vamos projetando essa fé em Jesus Cristo. Caso contrário, nós vamos andando e continuamos andando de uma forma infantil na nossa vida espiritual, na nossa espiritualidade. Ela continua sendo infantil, porque cremos naquilo que está ao lado, ao redor das coisas, mas precisamos crer e colocar a nossa fé realmente em Jesus. Falar em fé não é muito fácil, porque fé é um assunto, eu acho, bastante desafiador e bastante complexo. A Bíblia nos apresenta alguns momentos onde a fé é bem destacada. Talvez o mais conhecido e mais profundo deles, um dos mais profundos, é o texto de Hebreus. O autor de Hebreus escreve uma carta, praticamente, vamos dizer assim, uma situação teológica muito bem colocada a respeito da fé, lá no capítulo 11, que aliás, o capítulo 11 é aberto com a definição que o autor faz de fé. Ele diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É o que diz a Bíblia, a mensagem, a tradução da Bíblia, a mensagem. Na tradução da Bíblia, a linguagem de hoje diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E aí, depois de fazer essa definição incrível, o autor de Hebreus apresenta a história de vários homens. Já leu o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber isso. Coloca lá Noé, o que Noé fez com a fé, Abraão, Jacó, Moisés, e é inevitável, sem dúvida nenhuma, esses homens tiveram uma fé incrível. Mas eu gosto de pensar que esses homens viveram o que viveram, porque conseguiram de alguma maneira fazer aquilo que os apóstolos estavam agora aprendendo diante de Jesus. Sabe o que é? Eles se abandonaram em Deus. É um jeito diferente de falar, mas é um jeito mais profundo, eu acho, para nós pensarmos sobre isso. Pense comigo, Noé. O cara acorda um dia com um pensamento na cabeça, Deus fala com ele que ele tem que fazer uma arca. Bacana, show de bola, hein? Uma arca onde? Num lugar que não chovia. Incrível, não é? Se Noé não se abandonasse em Deus, como é que ele poderia viver o que ele viveu? Jamais. Deixou ele de lado e se entregou. Assim foi Moisés, não foi? Tirar o povo de Israel do Egito. Aliás, em uma das conversas, Moisés fala para Deus e pergunta para Deus: quando eu chegar lá na frente de Faraó, eu vou falar que o Senhor me enviou. Quem é o Senhor? Como é que eu vou dizer? Como é que é o teu nome? E Deus diz para ele: diga que eu sou o que sou.
Moisés se abandona, Moisés se entrega. Aliás, esse é o grande desafio da fé para quem quer andar com Jesus, e um caminho para nós podermos viver essa fé autêntica e genuína é nós nos abandonarmos. Isso é extremamente difícil para nós. Quem quer se abandonar? Quem quer deixar a sua vida na mão de outro? Me diz aí, irmão. Quem não quer ter o controle da sua caminhada? Quem não quer ter o controle do seu destino e das suas ações? Isso para nós é muito complexo, mas é essencial. E as dúvidas que o Evangelho propõe a nós servem para nós encontrarmos esse caminho. O teólogo católico Karl Rahner diz assim: abandonar-nos em Deus é a máxima ousadia do homem. Abandonar-nos em Deus é a máxima ousadia do homem. Não é ficar profetizando, declarando, não é nem viver milagre, é se entregar. Isso é a coisa mais ousada que o ser humano pode fazer. Estamos falando de Deus, a plenitude de todas as coisas, conversando e se relacionando com a gente. Seres ínfimos, frágeis, pequenos, finitos, limitados, se relacionando com o Senhor do universo, o Deus de todas as coisas. É um chamado então para nós nos abandonarmos. Jesus estava dizendo isso a eles: abandonem-se, caminhem comigo. Aliás, a tônica do discurso de Jesus é essa. Você vai encontrar Jesus dando essa dica, vamos dizer assim, durante todo o seu trajeto, em todas as suas conversas. Tipo assim, confie, se entregue, se abandone, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sabe como é que é? Se abandone e todas as coisas vão ser acrescentadas a você. Eu estarei com vocês todos os dias das suas vidas. Acreditem nisso. Confiem em Deus. Aliás, chamem Deus de Pai, de Abba. Confiem nele, mergulhem nele, abandonem-se nele. Esse é o caminho proposto pelo Evangelho e apresentado por Jesus a nós. Às vezes nós pensamos que as pessoas não querem Deus, né, irmão? Vivemos numa sociedade que dá essa ideia. Ninguém quer mais Deus e tal, ninguém acredita em Deus. Aliás, a gente pensa assim, que as pessoas, não é que elas não querem Deus, elas não acreditam em Deus. Mas essa não é muito a nossa realidade na sociedade que a gente vive, não. Se você tiver a oportunidade de sair, por exemplo, e percorrer as ruas aqui da cidade de Guarulhos, fazendo uma enquete, uma pergunta lá, você acredita em Deus? 99% das pessoas vão dizer que acreditam. Algumas vão dar uma de ateu, assim, não sabem nem muito bem o que é ser ateu, elas vão dizer que não, mas no fundo elas acreditam. O grande problema então o que é? O grande problema é que elas não querem se abandonar em Deus. Elas acreditam em Deus, mas elas não querem se entregar a Deus, não querem deixar o controle de sua vida nas mãos de Deus. Portanto, penso que quando nós somos confrontados, como os discípulos foram aquele dia, nós devemos simplesmente dizer: Jesus, aumenta a minha fé. Porque eu não consigo me abandonar como o Evangelho quer que eu me abandone. Eu não consigo deixar de ser quem eu sou, como o Senhor quer que eu deixe de ser quem eu sou. Eu não consigo me entregar e me abandonar nas tuas mãos. Então cabe a nós, como meros mortais, imitando o bom caminho feito pelos discípulos, nos prostrarmos diante dele e dizermos: Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes o grande problema que nós temos é essa questão da dúvida, né? Acho bom a gente falar um pouquinho sobre isso. A dúvida, ela não tem um lugar muito bem visto no nosso meio. Crente não gosta desse negócio de dúvida. Nós somos doutrinados a termos fé. E somos questionados, tipo assim: você não tem fé? Como assim? Está duvidando? Parece uma coisa ruim, má na nossa relação com as coisas de Deus. É proibido não
acreditar, é proibido ter dúvidas. Às vezes as pessoas morrem carregando dúvidas existenciais dentro de si e não conseguem lidar com isso, porque há uma pressão do meio evangélico de que a gente não pode duvidar, e é um grande erro. Sabe por quê? Porque Jesus, por exemplo, nunca excluiu ninguém que tivesse duvidado e que estivesse próximo dele. Você se lembra, por exemplo, da história de Tomé, né? Quando fala em dúvida, a gente lembra de quem? De Tomé, coitadinho, né? Sempre tomando uma pedrada, mas é ele mesmo. Jesus aparece, fala com os discípulos, Tomé não está lá, quando ele chega, vai conversar, fica sabendo que Jesus apareceu. Como assim? Não acredito. Aí, pum, aparece Jesus na frente dele. Jesus não manda Tomé embora. Sai daqui, fariseu, duvidou de mim, vai para os infernos. Não, nada, vem aqui, toca na minha mão. A dúvida, na maioria das vezes, pode ser um grande instrumento de transformação para a nossa vida. Ao contrário do que nós imaginamos. Quando Pedro nega Jesus, como é que você acha que a cabeça dele ficou? Você imagina as dúvidas que Pedro carregou nos dias em que ele teve que esperar até que Jesus falasse com ele? Isso aconteceu, como está descrito lá em João capítulo 21, na praia, quando Jesus o encontra. Do dia que Pedro negou Jesus até o encontro na praia, como é que ficou o coração de Pedro, gente? Jesus não chuta, Jesus não manda embora, Jesus senta com ele e o trata. Portanto, acho que nós precisamos ter mais dúvidas, sim, irmão. Precisamos pensar mais, porque o Evangelho nos exige isso. Dois tipos de dúvida podem permear a nossa caminhada com Deus, estar presentes na nossa caminhada com Deus. A primeira dúvida é aquela doutrinária. Sabe como é que é? Batiza molhando a cabeça ou batiza mergulhando? A maioria delas, aliás, não serve para muita coisa, né? Mas a gente tem as nossas dúvidas. Ah, mas a besta vai vir antes do anticristo ou depois? Ah, lá quero saber da besta, né? Mas a gente tem essas dúvidas. São coisas, parte da nossa doutrina, do nosso jeito de ser. Ok. E essas são legítimas e nós podemos e precisamos tê-las. Mas existe aquela dúvida que acontece nesse momento aqui dos discípulos. Aquela dúvida do abandono, essa é mais profunda. Quando Deus me pede, me ensina, me dirige para um caminho, e eu falo assim, não sei se eu posso, não sei se eu consigo, acho que não, Deus, por que isso? Por que o Senhor está me levando para esse caminho? Por que eu tenho que perdoar, tipo assim, pensando como os discípulos, né? Por que eu tenho que fazer isso? Que história é essa? São dúvidas que vêm até nós e que são mais pesadas, e eu espero realmente que você as tenha, porque elas fazem parte da nossa relação com o Evangelho e da nossa relação com Jesus Cristo. Às vezes a gente balança a cabeça sem saber porquê, fala amém sem entender nada do que está acontecendo. Esse Evangelho de manobra, de massa de manobra, não é aquilo que Jesus nos apresenta. Ele nos dá a liberdade do questionamento, sim. Ele nos dá a liberdade de nós nos abrirmos a Ele, sim, e dizermos, Jesus, não estou entendendo. Aumenta a minha fé. Por que eu estou passando isso? Me ensina. Aquilo que o Senhor disse na palavra, eu não consigo fazer, me ajuda. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo. Esse tipo de dúvida da qual nós estamos falando, que é muito mais profunda. A dúvida serve, eu acho que para duas coisas. A primeira delas é para nós percebermos que não temos a verdade em nós. Não possuímos a verdade. É aquela hora que nós percebemos que estamos lidando com Deus, o mistério último da existência, Deus. E diante de Deus, as nossas certezas, elas são o que, irmãos? Relativas. Diante de Deus, as nossas certezas são relativas, porque a vida é assim. Ontem eu estava assistindo o jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, final da Champions League, estava torcendo para o Atlético. Eu não sei porque meu pai me ensinou a sempre torcer para o time que é menos favorito. Não sei porquê. Acho que é por isso que eu torço para o Corinthians, né? Porque é sempre menos favorito, deve ser alguma coisa do tipo. Mas vamos lá. Aí eu estava torcendo lá pelo Atlético, tal, aquela coisa, e trocando uns Twitter, falando umas besteiras no Twitter lá. E aí, chegou no final do jogo, o Real Madrid ganhou, e uma pessoa
quando viu que eu estava tuitando, disse assim: puxa vida, foi uma injustiça, né? O Atlético não ter ganho. Foi uma injustiça. E eu respondi assim para essa pessoa: minha querida, no futebol e na vida, justiça são coisas relativas. E é verdade, né? Diante de Deus, as coisas se tornam relativas. A gente às vezes tem certeza de uma coisa, tão certeza de uma coisa, daqui a pouco aquilo esfarela e vai embora. Tenho tantas coisas absolutamente definidas na minha vida. Aliás, a gente planeja a vida assim, né? Vou crescer, vou namorar, vou casar, vou trabalhar. A gente faz a regrinha, o caminho que a gente quer. Mas daqui a pouco a gente percebe que a vida é cheia de lombadas, cheia de problemas. E a dúvida serve para que nós percebamos: não temos a verdade conosco. Não temos. A segunda coisa é que a dúvida, ela me mostra uma coisa incrível que Deus nos deu, que é liberdade. A dúvida me mostra e me aponta a minha liberdade. Porque na hora que a dúvida aparece, quem decide o que fazer sou eu. Interessantíssimo isso. Quando estou diante de uma dúvida, quem decide? Eu. Eu não posso terceirizar isso para você. Não posso nem repassar isso para Deus, porque Deus disse que eu é que tenho que resolver esse problema. São os caminhos da minha vida, os quais eu escolho. Tipo assim, pense comigo os discípulos diante de Jesus. Jesus disse para eles: vocês precisam perdoar, vocês precisam dar vazão à longanimidade, vocês precisam mudar o jeito de vocês se relacionarem com Deus. Eles estão ouvindo aquilo, e a postura deles poderia ser: ah, Jesus, legal, mas não vai dar. Eles tinham essa liberdade, mas escolheram o caminho de dizerem: aumenta a minha fé. A dúvida me apresenta essa possibilidade de avaliar a minha vida e tomar a decisão que vai me levar a um fortalecimento da minha espiritualidade e da minha caminhada com Deus. A dúvida gera isso na nossa vida, e é algo maravilhoso, de nós escolhermos no tempo da dúvida, nos prostrarmos e dizermos: Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não quero viver enganado, porque eu não quero viver um cristianismo convencional, esse aí que aparece muitas vezes. Eu quero viver a tua verdade, a espiritualidade que eu quero viver, eu quero que ela seja verdadeira, profunda, e não uma espiritualidade manipulada. Então a dúvida gera essa possibilidade. E o mais incrível é que muitas vezes esse caminho entre dúvida, percepção de que eu não tenho a verdade e escolha do meu caminho e da minha opção, não me traz a resposta. Às vezes a gente continua sem resposta, mas a gente aprende o que o Evangelho quer fazer na nossa vida e demonstramos a Deus qual é a disposição do nosso coração. Desejo realmente encontrar a verdade? Estou disposto a ser questionado pelo Evangelho e aprender com ele? Ou prefiro viver sem conhecer a verdade? Me escondendo, brincando com Deus e vivendo um Evangelho mentiroso e fraudulento? O que é que eu prefiro? O que é que você prefere, meu irmão? Essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Muitas vezes a ignorância é um caminho que é mais cômodo para a gente viver. Tenho falado isso para minha digníssima esposa frequentemente. Quando vivia na ignorância, era tudo mais fácil. Era tudo mais simples. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Matrix. O filme Matrix é uma boa ideia disso aqui. Depois você assiste o filme com os olhos da fé e você vai enxergar o que eu estou falando aqui. As lentes do Evangelho. Você vai ver lá. Os caras têm dois mundos, um que é mentiroso, completamente mentiroso, onde tudo funciona, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas por trás desse mundo tem uma verdade nua e crua, feia para chuchu.
E que as pessoas podem até escolher onde viver. Mas eles escolhem viver na realidade. E viver na realidade é muito melhor. E esse é o chamado de Jesus para nós. Eu quero encerrar nossa conversa dizendo a você que Jesus então provocou os discípulos e provocou na vida deles a dúvida, porque propôs a eles que deveriam perdoar. E como eu disse no começo da nossa conversa, essa era uma situação muito difícil para todos eles, e eles se viram incapazes de adotar aquela postura e de assim viverem o que Jesus queria. Por isso pediram um aumento da nossa fé. Eu quero te perguntar hoje, o que é que entra em conflito, aquilo que o que é que o Evangelho traz a você, que entra em conflito com a tua forma de ser e de viver? Para alguns é isso aqui, perdão. Para alguns é difícil pensar que a relação que nós temos com Deus se apresenta nas nossas relações interpessoais, que é impossível amar a Deus sem amar quem está convivendo comigo. 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Será que é esse o teu problema? Será que você ainda não percebeu que não dá para conviver e ter relações interpessoais adequadas e dizer que ama, aliás, inadequadas e dizer que ama a Deus? Talvez esse seja o teu conflito e a tua dúvida, e você carrega no teu coração mágoas, ressentimentos, situações que estão mal resolvidas junto à tua família, teus amigos, sei lá quem, e você quando ouve um negócio desse, você diz assim, não é bem assim. Não é assim. Se esse assim te incomoda, então vamos nos ajoelhar e vamos pedir, Senhor, aumenta a minha fé, porque perdão é uma coisa que eu não sei fazer muito bem. Mas existem outras esferas dessa mesma situação. Nós temos, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de praticarem a generosidade apresentada pelo Evangelho. Quando a Bíblia fala sobre repartir, dividir, tem uma coisa que dentro de você te impede. Peça hoje. Jesus, aumenta a minha fé, porque eu não consigo. Talvez o teu caso seja justiça. Talvez o teu caso seja amor. Talvez a tua situação seja pureza. A Bíblia nos exige pureza. Nosso relacionamento com Deus requer pureza, por amor a Ele. Mas talvez seja difícil para você manter essa pureza. E esse conflito e essa dúvida estão dentro de você talvez aí há anos. Que bom, irmão. Vamos colocar isso para fora. E vamos orar juntos pedindo, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu não consigo viver essa pureza que a Bíblia diz. Talvez o teu caso seja transparência. Gosto de me apresentar agradável aos outros, gosto de ser bem aceito, gosto de ter um jeito de ser que encante as pessoas. Ninguém pode conhecer a realidade que está dentro de mim aqui. E quando a Bíblia me diz para eu ser transparente, isso choca diretamente com o meu jeito de ser e de viver. Que bom. Vamos dizer juntos hoje, Senhor, aumenta a minha fé. Talvez seja entrega, talvez seja confiança, talvez seja liberdade, talvez seja zelo, talvez seja sei lá o que, irmão. Se a dúvida está em você, e se essa conversa despertou dúvida, que bom. Eu espero que todos nós saiamos daqui hoje dispostos a nos ajoelhar diante de Jesus e dizer, Jesus, aumenta a minha fé. Eu não consigo, mas eu quero conseguir. Vou focar a minha fé no Senhor e vou corrigir
dentro do possível, com a tua ajuda, essa situação na minha vida, e vou me entregar e vou me abandonar em ti. Porque esse é o caminho que o Senhor tem para nós. Amém, irmão? Se você se identificou com alguma coisa dessas que eu disse, e se há no teu coração um desejo de se ajoelhar hoje e se abandonar diante de Deus e dizer: Deus, isso aqui não dá. Eu quero te convidar a ficar de pé comigo e a gente vai orar junto. E nós vamos dizer: Jesus, aumenta a nossa fé. Jesus, essa coisa que o Senhor está ensinando aqui, eu não consigo, me ajuda. Essa direção que o Senhor apresenta no Evangelho, eu não entendo, me ajuda. E nós vamos fazer a oração mais sincera da nossa vida aqui. Que seja assim hoje, em nome de Jesus. De maior entrega do nosso coração, dizendo: Jesus, aumenta a minha fé. Make way for Christ and say, let your kingdom come, let your kingdom come.